Olá, você, meu querido irmão e minha irmã, que está do outro lado. É um prazer saber que você está se dedicando a ouvir a palavra do Senhor. Não se preocupe, mulheres, não temos preconceito contra vocês. Vamos entender junto a palavra do Senhor e com certeza ficaremos bem. Mas antes disso, quero mandar um abraço forte para todos vocês que são de outras igrejas. Eu sou o presbítero Ailton Santana, sou da Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Apesar que os meus assuntos bíblicos, já está dizendo, assuntos bíblicos, não é denominacional. Eu não apregou a palavra de Deus dentro de um ponto de vista específico de uma igreja, mas procuro falar aquilo que a palavra de Deus quer para nós. Então eu quero ler desta vez Eclesiastes capítulo 7, versículo 26. Eu achei uma coisa mais amarga do que a morte, a mulher cujo coração são redes e laços, e cujas mãos são ataduras. Quem for bom diante de Deus escapará dela, mas o pecador virá ser preso por ela. Eu quero dirigir algumas palavras para as mulheres e para os homens. Nós sabemos que o homem é muito diferente da mulher, e foi Deus quem criou assim. Às vezes há conflito por causa dessa diferença de ideologia, de propósito, pensamento. O homem é mais objetivo, é mais direto, a mulher é mais detalhista e muitas vezes perfeccionista, mais sentimental, mais emocional. O homem é mais racional. Isso é de uma forma geral que nós falamos. Então, muitas pessoas, igrejas e religiões têm sim preconceito contra as mulheres. Muitas seitas, muitas filosofias, muitos pensamentos, muitas histórias, muitas escritas, muitas músicas, muitas coisas deixam muito claro esse preconceito em relação à pessoa da mulher. O ser feminino para muitos homens, mulheres não tem valor. Existia culturas antigas que não acreditava que a mulher tinha alma, né? E isso tudo tem a ver com o preconceito antigo, e alguns traços dessas coisas ainda existem hoje. Mas, por outro lado, nós sabemos que o homem, como é pelaquilo que vê, ele é atraído pelaquilo que ele vê na mulher. Muitas mulheres lançam mão disso, aproveita essa possibilidade, a facilidade de atraí-los através do visual, através das vestimentas provocantes que sugere a sexualidade, a sensualidade, a atração para o homem está ali observando. É natural que uma boa parte das mulheres, ou quase todas as mulheres, têm mais essa preocupação em estar bonita, em estar atraente, mesmo que muitas vezes não está bonito, não está elegante, mas o que interessa é que ela entenda ou que ela pense que está atraindo o olhar dos homens. E dentro deste pensamento, muitas mulheres passam do limite, passam do comum e vivem uma vida em desordem sensual em qualquer lugar, como que estivesse dentro de um quarto, dentro de um banheiro, ou estivesse junto com seu esposo ou até mesmo sozinha. Nós não podemos estar desapercebido, porque da maneira que a nudez está alcançando esse aspecto feminino, vai chegar uma hora que a gente vai encontrar pessoas nuas em praças
e em ruas públicas de uma cidade ou em outro lugar público qualquer. Mas isso não é uma questão da mulher em si. Quando Salomão fala, encontrei alguma coisa, vamos repetir aqui, eu achei uma coisa mais amarga do que a morte, ele não está sendo preconceituoso, mas para o homem, a coisa mais perigosa para o instinto masculino é a questão da sedução sexual. É natural que o homem se sinta atraído por alguns comportamentos visuais das mulheres. Repito, muitas mulheres lançam mão disso. Mas quando ele diz, achei algo mais amargo do que a morte, ele não está falando de qualquer mulher, da mulher em si. Está se referindo ao gênero feminino, mas não no sentido generalizado. Está falando da mulher corrupta, da mulher sem caráter, da mulher sem moralidade, da mulher sem escrúpulo, da mulher sem pudor. Ele mesmo diz, mais amarga do que a morte. Entendemos que a morte é algo muito ruim, mas para o homem, o sexo masculino, ele faz essa comparação dizendo como isso é terrível. Aí ele diz, mulher cujo coração são redes. Então essas são as mulheres que são mais amargas do que a morte. E laços, que são rede e laços, e cujas mãos são ataduras, que prende, que aprisiona, que acorrenta. Quem for bom diante de Deus escapará dela. Quem temer ao Senhor, quem estiver vigilante, quem estiver atento, esse escapará. Eu quero ler para você em outra versão parafraseada que diz assim: uma mulher prostituta é um castigo pior que a morte. Deus permita que você escape disso, mas os pecadores não conseguem fugir das armadilhas dela. Então está falando da mulher prostituta, da mulher que vive a seduzir os homens, que vive a provocar, das mulheres sem reputação. Entenda bem, a Bíblia não está sendo preconceituosa em relação à mulher, mas dizendo que para o homem, para o ser masculino, a mulher sedutora, sem caráter, que não tem nada a perder, se o homem não temer a Deus, se o homem não tomar os cuidados devidos, ela é pior para ele do que a própria morte. Ainda diz assim, que o pecador não escapará. O versículo 26 e o final. Quem for bom diante de Deus escapará dela, mas o pecador virá ser preso por ela. Mas aquele que está desapercebido, aquele que não está atento, aquele que não ouve a palavra de Deus, aquele que não tem o Espírito Santo, vai ser atraído e levado às práticas deste comportamento. Mas a mulher que ama a Deus, a mulher que é de caráter, em Provérbios, Salomão diz que ela é a coroa do marido. Diz a Bíblia que a mulher tola, ela destrói a casa, mas a sábia, ela edifica. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola destrói. Então vê que aí há um contraste. A mulher sábia edifica. Ele diz que a mulher sábia, ela é a coroa, ela é a honra do marido. Ainda em Provérbios 31, para você ver que ele não está generalizando as mulheres, mas falando de alguns comportamentos que não vale a pena o homem dar ouvido. Ainda dizendo da mulher virtuosa, diz assim: mulher virtuosa quem achará? O seu valor muito excede aos rubins. Na verdade não é Salomão que está falando, apesar de estar em Provérbio 31 e o verso 10, os conselhos que a mãe do rei Lemuel
deu a seu filho, né? É outra pessoa. O coração do seu marido está confiado e a ela nenhuma fazenda faltará. Ela lhe faz bem e não mal. Isso é a mulher que honra o marido. Todos os dias da sua vida. Busca lã, linho, trabalha de boa vontade com suas mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. Ainda de noite se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Enfim, vai falando sobre a mulher ideal. O final diz assim, o verso 28, levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada, como também seu marido, que a louva, elogia, dizendo, muitas filhas agiram virtuosamente, mas tu a todas és superior. Então, quando ele diz que a mulher, da mulher amarga, que ele achou mais do que a morte, um homem experiente que teve centenas de mulheres de concubinas, ele sabia muito bem do que estava falando, pois através de mulheres que ele não escolheu de forma correta, levou Salomão a um período da sua vida ao desvio. Então, as mulheres fiquem tranquilas, porque ai dos homens se não fosse vocês. O homem é incompleto sem uma esposa, e o esposo é incompleto, e a esposa também é incompleta sem o esposo do seu lado. É claro, cada coisa no seu tempo. Então, nós precisamos entender que quando fala disso, está falando do cuidado que o homem tem que ter com a mulher que não tem caráter, e nós sabemos muito disso. Muitas pessoas por aí têm sido levado ao fracasso. A maioria das quedas dos homens de Deus, duas coisas levam o homem ao fracasso. Todos os grandes homens, preste bem atenção, todos os grandes homens, suas quedas estão associadas ou ao sexo ou ao dinheiro. Duas coisas que são bênção de Deus, mas se não soubermos lidar com ela, será uma maldição. O dinheiro, diz a Bíblia, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, certo? Agora, quando fala da mulher, nós vemos Davi, nós vemos o caso de a Eva não vigiou e Adão acabou sendo levado e comeu do fruto. Enfim, nós vamos ler no livro de Provérbios falando da mulher que atrai os homens, da mulher sem caráter. Então, esse tipo de pessoa para o homem, nesse caso, não está tratando do homem da mulher em relação a outra mulher, mas da mulher em relação ao homem, pois a questão do sexo é uma das maiores fraquezas do homem, do masculino. Por isso, poucos sabem lidar com essa situação. Poucos sabem lidar com essa questão. E não sabendo lidar, como o escritor ao Eclesiastes, que acreditamos ser Salomão, filho do rei Davi, um homem experiente na área, ele sabe que a mulher adúltera, a mulher fornicária, a mulher que tem a prática da prostituição, se o homem não tomar o cuidado, está na escala da pior coisa para a vida deste, a ponto dele considerar, talvez de uma forma hiperbólica, de ser pior do que a morte. Mas a mulher que honra o Senhor, que teme ao Senhor, essa será louvada, como diz a Bíblia. E Deus usou as mulheres no Antigo, Novo Testamento. Jesus veio através de uma mulher consagrada, dedicada, fiel ao Senhor, chamada Maria. Então, nós precisamos estar atentos. Homens, tome muito cuidado, não em questão as mulheres em si, mas pessoas do sexo oposto, pessoas inseguras, pessoas sem caráter, pessoas
que tem a sua índole manchada e deturpada, tome muito cuidado. Diante dessa situação, vigiar, às vezes até fugir como José. Não dê uma de forte e fica por aí sendo amassageado o seu ego, sendo alisado, elogiado, ficando atrás da moita, não, que o galho pode cair sobre a sua cabeça. Fique vigilante, certo? Então Deus tenha misericórdia de nós, que somos homens, não em relação às mulheres. As mulheres, eu sou casado, certo? Sou servo do Senhor, a minha esposa também é serva de Deus, mas nós todos sabemos que precisamos estar vigiando com o sexo oposto, principalmente em relação a pessoas sem comportamento. Por quê? Porque nós, homens, somos tentados pelo sexo oposto. Somos tentados pelo sexo. Se ninguém não tem tentação por isso, se ninguém passa por isso na cabeça, se a pessoa tranquila como que uma mulher fosse igual a um homem para ele, você tem um grande problema, porque isso não é normal. Deus criou o homem já com esse instinto e as mulheres também pensando no sexo oposto, no caso os homens. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você. As mulheres são louvadas, são honradas, entraram na genealogia de Cristo, até aquelas que não eram judias, porque as mulheres também são instrumentos e são imagem e semelhança de Deus, têm uma alma, um espírito e um corpo, como os homens têm, e de nada as mulheres são inferior. Tá bem, homens? Vocês que desprezam as mulheres, suas esposas, suas filhas, pessoas de outras culturas também que faz isso, o que nós sabemos? Que para o homem, não é que a mulher em si, ela é terrível, não. Para o homem, a mulher que é de vida fácil, mulher sem caráter, não importa, talvez se pertença a alguma religião, se pertença a alguma igreja evangélica, igreja católica, igreja batista, igreja, não importa se é muçulmana, se é judia, se é sem caráter, o homem tem que tomar muito cuidado com esse tipo de gente. Que Deus abençoe a sua vida, compartilhe vídeo, envia para os seus amigos, vamos juntos aprender. Ai de nós homens, se não fosse